Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vou estudar o capítulo 13 do livro de Gênesis. Antes vou fazer uma oração. Obrigada a Deus por mais este dia, obrigada por mais esse estudo, que cada pessoa que vê ouvir esse vídeo, ela seja ricamente abençoada, seja ricamente edificada e que ela venha entender e a se encher da palavra de Deus, a tomar conhecimento do livro de Gênesis, que ela venha a ter um maior conhecimento, é o que eu espero e te agradeço em nome de Jesus, amém. Então o capítulo 13 do livro de Gênesis vai relatar a separação de Abrão e seu sobrinho Ló, porque nós vimos que Abrão e Ló, eles se uniram e foram até o Egito. Naquele tempo, Deus deu uma promessa a Abrão, e esse capítulo 13, ele começa falando sobre a saída de Abrão do Egito, e aqui vale lembrar que Abrão, ele ainda não se chamava Abraão. Aqui ele se chamava Abrão, bem como sua mulher Sara, que era chamada de Sarai. Aqui ela ainda continua sendo chamada de Sarai. E essa passagem de Abrão pelo Egito, ela foi muito complicada, né? A ponto de que ele quase perdeu a própria esposa, quando ele esconde Sarai, sua mulher, no Egito, chamando ela de irmã, com medo dos egípcios, né? Com medo dos egípcios matarem ele por causa dela. Então, Abrão, ele foi expulso do Egito de uma forma até um pouco vergonhosa, quando a gente lê o capítulo anterior, em Gênesis 12, né? Mas apesar dessas circunstâncias, apesar disso, Abrão, ele consegue ser próspero, ele prospera muito na terra do Egito. Então, ao sair do Egito, Abrão, ele pega tudo que ele tem e parte juntamente com sua esposa Sara e seu sobrinho Ló e vão em rumo ao Neguebe. Então, no capítulo 13 começa assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, para o deserto do Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Quem era Ló? Ló era sobrinho dele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, ou seja, ele parte para o Neguebe, atravessa o deserto do Neguebe e vai parar na região de Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muito os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Ou seja, aqui nós vemos no começo do capítulo 13, né, que Abrão, ele era muito rico, ele possuía gado, prata e ouro, além de muitos servos, né? E Ló, que acompanhava, também tinha seus bens, tinha gado, rebanho. Consequentemente, a terra ocupada por Abrão e Ló, eles não podiam suportá-lo simultaneamente, porque ambos estavam muito prósperos, muito ricos. Então começou a haver começaram a haver problemas entre os servos de Abrão e os servos de Ló, que apacentavam seus rebanhos. Isso porque a pastagem, o espaço da pastagem era limitado, né? Além do mais, naquela terra era habitada pelos cananeus e os ferezeus, que eram tribos descendentes dos filhos de Noé, de Cã, que eram os cananeus. E esse povo, e os servos de Ló e os servos de Abrão começaram a entrar em contenda.
Então, com essa insatisfação dos pastores de Abrão e os pastores de Ló, então Abrão conversa agora com seu sobrinho. Então, no versículo 8, diz assim: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ou seja, Ló era sobrinho de Abrão. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Futuramente, onde Ló vai habitar, é justamente a região de Sodoma e Gomorra. Então Ló avista essa terra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Joá. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então nós vimos aqui no versículo, a partir do versículo 8, a separação de Abrão e Ló. Por quê? Porque estava havendo contenda entre os pastores de um e de outro. Então Abrão chama Ló e diz a ele que existia a necessidade de haver separação entre os dois. E Abrão diz: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Abrão pede a Ló para ele escolher a sua parte. E ele, quando avista as campinas do Jordão, muito verdes, bonitas, né? Aqui diz que levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, que era justamente aquela região onde existia futuramente a cidade de Sodoma e Gomorra, onde foi destruída. E foi ali que Ló, pelo que ele avistou, né? Ele escolheu. E lá eram os homens de Sodoma e os homens de Gomorra eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas foi ali, através da visão que Ló viu, foi ali quando ele escolheu a sua parte. E ali ele diz que vai habitar com sua família naquela terra. A partir do versículo 14 diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que tu vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então o Senhor fala a Abraão, né? Depois que Ló se separa de Abrão, Deus dá a promessa, né? Promete a Abraão a terra de Canaã. E ele diz que a descendência de Abraão seria como o pó da terra. Imagina hoje, eu sou descendente de Abraão, vários crentes que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, são descendentes de Abraão. Então, essa nação, o povo, a terra eleita do Senhor, a nação que o Senhor escolheu para ele, desde aquela época, desde quando ele escolheu Abraão para ser o patriarca, o pai de toda essa nação, então significa dizer que Deus está dizendo a Abraão que ele seria o pai de toda a nação do povo de Deus. E ele diz assim: eu te darei a ti e a tua descendência para sempre, farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a sua descendência. Então todos nós, todas as pessoas até hoje que creram no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, são descendentes de Abraão. Então isso é o que está aqui no capítulo 13, né? Onde nós vimos aqui que Abraão se separa de Ló.
E aqui, a partir do versículo 14, Deus está fazendo essas promessas a Abraão e reafirmando, né, sua aliança. Ló, ele fez uma escolha egoísta. Ló, quando ele avistou as terras, a campina do Jordão, ele viu aquele verde, aquela terra próspera, pensando que ali seria uma terra muito fértil. Então ele escolhe aquela parte. Já Abraão, quando deixou que Ló escolhesse primeiro, ele depositou sua confiança em Deus. E a ótima escolha do ponto de vista humano, feita por Ló, lhe rendeu no final uma fuga às pressas de uma cidade destinada e destruída pelo juízo de Deus, que foi a cidade de Sodoma, né? E ele teve uma grande tragédia familiar, porque lá na terra de Sodoma foi onde ele foi retirado, né, para não ser destruído. Já a escolha abnegada e de pura fé do patriarca Abraão, ele lhe rendeu essa maravilhosa promessa, né, de que essa promessa seria cumprida ao longo da história do povo de Israel. E essa promessa, ela já apontava para Cristo, né? Que os verdadeiros descendentes de Abraão, pela fé, o novo Israel, seria formado por judeus e pelos gentios. Isso está lá em Romanos 4, 16, 18 e Gálatas 3, 29, que fala sobre a descendência do patriarca, do pai Abraão. Então, o seu cumprimento final seria alcançado, né, pela consumação dos séculos, como verdadeiro Israel habitando o novo céu e nova terra diante de Deus, né? O próprio escritor de Hebreus, ele escreve algo que nos ajuda a entender o significado da promessa que conclui, que está lá aqui no capítulo 13 de Gênesis, né? Porque ele explica que Abraão esperava uma pátria celestial. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor era o próprio Deus. Está lá em Hebreus 11, 10, onde o próprio Deus era o construtor dessa cidade, nessa cidade celestial, né? Porque Abraão esperava essa cidade celestial. Então, Abraão, ele foi habitar no bosque de Manre. Aqui ele fala que ele foi habitar nesse bosque de Manre, e esse bosque ficava próximo de Hebrom, e ali Abraão levantou um altar e cultuou a Deus, como nós vimos aqui no capítulo 13, versículo 18, que diz: e Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então nós vimos aqui no capítulo 13 a separação de Abraão e seu sobrinho Ló, onde Ló escolhe a melhor parte da terra, mas que na verdade era uma parte onde futuramente seria a cidade de Sodoma e seria destruída, enquanto que Abraão, ele confiou em Deus, né? Ele não escolheu de imediato, mas ele pôs a sua confiança em Deus, e Deus diz a ele que a sua descendência, que a terra onde ele iria habitar seria a terra de Canaã, e a sua descendência seria grande, igual ao pó da terra. Então nós vimos hoje essa história que está aqui no capítulo 13 do livro de Gênesis. Amém?